Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Me deixarem os pais e amigos. Muito bem, amigos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e agradecendo a Deus, aqui eu me encontro para estudar com você a Palavra de Deus. No programa de hoje, nós vamos estudar um assunto que vai ajudar muitas pessoas a se aproximarem de Deus e receber a bênção do Senhor. Nós que temos sido tão privilegiados por Deus, Ele tem nos dado, vamos dizer assim, revelações e mais revelações da Sua Palavra. Nós temos entrado mais ou menos no erro de ficarmos só esperando novas revelações. Passou a já ser um fato consumado em nossa vida. Para aquele mal que está nos perturbando, que vem nos perturbando ultimamente, nós precisamos de uma nova revelação. É verdade que Deus tem nos usado, tem nos abençoado, tem nos aberto a palavra e tem nos concedido entendimentos novos dentro da palavra dele. E esses entendimentos têm nos ajudado a vencer as batalhas do dia a dia. Porém, é preciso que se lembre, que se recorde, que muitos dos ensinamentos que Deus nos deu, os quais nós já perdemos, nós esquecemos, deixamos passar, esses ensinamentos têm poder, têm autoridade, têm condição de nos ajudar no dia a dia. É preciso que nós, então, meditemos naquilo que Deus deu para nós. Porque os dons de Deus são irrevogáveis. E o que Deus deu há uma semana, há um mês, há um ano, há 5 anos atrás, se hoje nós avivarmos, vai nos trazer a fé, vai nos trazer aquela certeza, aquele entendimento, e nós poderemos então tomar posse da bênção de Deus. A gente fica só esperando uma revelação nova, e Deus tem nos dado, mas estamos perdendo as grandes revelações que Ele nos deu num passado recente ou num passado remoto. No livro da carta de Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 3, no versículo de número 6, o apóstolo chama a atenção do povo cristão daquela época, dizendo o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O apóstolo Paulo disse que ele havia plantado. Isso significa que ele não pregou simplesmente por pregar. A pregação dele consistia no plantar de uma semente. Em Lucas capítulo 8, versículo 11, o próprio Senhor Jesus diz que a semente é a palavra de Deus. Ora, aquelas revelações que você já teve na palavra, quando eu ensinava, ou algum colega meu, ou mesmo você meditando a Bíblia Sagrada, que Deus abriu o entendimento, aquilo ali era uma semente da palavra de Deus, que o Senhor Deus permitiu que se plantasse no seu coração. E toda a semente de Deus, ela traz em si o poder de Deus, que é capaz de lhe curar, de lhe transformar, de fazer você uma nova criatura. Mas o que está errado é o seguinte: o Paulo diz, eu plantei, Apolo regou. O que está errado é que a maioria de nós não temos regado ou permitido que alguém regasse essa semente. Suponhamos que você more numa casa que tenha um bom terreno de quintal. E você é uma pessoa que gosta de fazer alguns trabalhos em casa, o tempo está propício, você pega então uma enxada, um enxadão, vai lá para o quintal, começa a cavucar a terra, fofar, depois prepara direitinho,
compra adubo natural ou químico, espalha naquele canteiro, faz alguns canteiros, vai à casa que vende sementes de hortaliças e você compra a semente da melhor qualidade. Aquela que plantando, ela vai nascer, vai produzir. E você vai e semeia na sua horta. Você fica tão feliz. Terminou o dia cansado, canteiro preparado, tudo semeado, você levanta as mãos e agradece a Deus, você vai ter uma boa horta. Mas no dia seguinte você não faz nada. Semana seguinte você não está fazendo nada. Meu irmão, você não terá horta. A horta, ela exige um trabalho contínuo, constante. Pela manhã se rega, à tarde faz-se a mesma coisa. No outro dia faz o mesmo. A plantinha começa a nascer, parece muito tenra, às vezes tem uma aparência que não vai nem prosperar. Você vai regando, sai o sol, a terra é boa, está com adubo, põe a água, de repente ela vai ficando viçosa, e tempos depois você tem o fruto. É a mesma coisa que a gente tem que fazer com a palavra de Deus, mas nós não fazemos. A gente pega a palavra, plantamos a palavra, ou alguém planta em nosso coração. Olha, não é uma semente qualquer. Toda palavra que sair da minha boca, diz o Senhor Deus, não voltará para mim vazia. Jesus disse que ela é uma semente, quer dizer, é uma semente produtiva e da melhor qualidade. Mas nós recebemos essa semente e não fazemos mais nada. O Paulo diz, eu plantei, o Apolo regou. E Deus, ele falou aqui, e Deus deu o crescimento. Mas Deus deu o crescimento. Entenda bem. Aquilo que Deus tem colocado no seu coração é suficiente para resolver qualquer parada, qualquer crise, qualquer investida do inimigo. Onde ele está lhe atacando? Na sua vida moral, na sua vida conjugal, na sua saúde, nas suas finanças. Não é pequeno o número de cristãos que está passando problemas financeiros. Alguns estão falindo, outros estão todos endividados, outros estão sem poder arcar com os compromissos normais da vida, família está comendo menos, com menos qualidade, isso vai resultar em prejuízo, mais na frente problema de saúde. Mas o que eu vou fazer? Não, você tem que fazer. A Bíblia tem a semente da cura, da santificação, da prosperidade. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a semente que você tem de Deus, que vai produzir em você uma colheita poderosa. Mas o Paulo diz, eu plantei, o Apolo regou. Eu pergunto a você, você tem feito isso? Você tem regado essa semente? Regar significa meditar. Você tem que regar, meditar. Aí Romanos, capítulo 10, versículo 17 diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, você vai meditando, vai recitando em voz alta, vai ouvindo, vai prestando atenção, vai entendendo, vai assumindo aquele entendimento. De repente surge dentro de você uma certeza, uma convicção. É isso que a Bíblia chama de fé. Você vai então regando. Você vai ouvindo. Você vai meditando. Isso é regar. Fazendo isso, de repente, você torna-se numa pessoa a quem o diabo não pode oprimir. Vamos para o Salmo primeiro na palavra de Deus. O Salmo de número 1 é um salmo que deve ser colocado no coração de cada pessoa, porque ele traz aqui o início de uma vida poderosa que Deus pode fazer com qualquer pessoa. Ele diz o seguinte, ele começa assim, bem-aventurado o varão, a pessoa, né? Homem no sentido genérico aqui. O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A maioria do povo de Deus conhece isso. Missionário, de cor e salteado. Para ser bem-aventurado, eu tenho que nunca
andar no conselho dos ímpios, nunca me deter no caminho dos pecadores, nunca me assentar na roda dos escarnecedores. Tudo bem você bem-sucedido? Não, senhor. São duas condições para uma pessoa ser bem-sucedido. A primeira condição é tripla, nós já ouvimos aí. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeira condição, tripla. Cumpriu? Ainda falta mais um pouco. Diz assim, antes, ao contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, aqui tem uma condição dupla. Tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está explicado por que há cristãos que fracassam. Aqui está explicado por que há pessoas que estão dando cabeçadas na vida, tropeçando na vida. Exatamente porque eles não cumprem as duas condições. Ou se cumprem, cumprem uma só. A primeira tripla. A pessoa anda segundo o conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores. Não, missionário, isso eu não faço. Antes. Agora é dupla a segunda condição. Tem o seu prazer na lei do Senhor. A sua satisfação está em quê? Numa viagem? Num jogo de futebol? Num negócio bem feito que você faz? Em que é que está a sua satisfação? Na comida que coloca na mesa, que você nunca viu coisa igual e come como se fosse um louco? Na sua esposa, que é carinhosa? No seu marido, que é um cidadão que você gosta? É ali que está o seu prazer? O seu prazer está na formação dos seus filhos? No casamento da sua filha? No vestido que a senhora comprou? No automóvel que o senhor comprou? Na viagem à Disney que o senhor está planejando? Esse é o seu prazer? Se for, você não será bem-sucedido. Você pode ter todas essas coisas. Pode ir para a Disney 4 vezes por ano. Mas você tem que ter o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Se você tiver o seu prazer, você então já está cumprindo a segunda exigência pela metade. Ainda falta outra parte. E na sua lei, medita de dia e de noite. Queridos, vamos entender uma coisa aqui. Quando a pessoa começa a meditar na lei de Deus, ela tira tempo. Isso diariamente, ler a sua Bíblia, a palavra de Deus fala isso aqui é isso, e vai meditando, sabe o que acontece? O seu entendimento vai se iluminando, a sua alma vai se enriquecendo, vai surgindo no interior dela uma certeza, uma convicção de que aquela bênção é dela, que lhe pertence. E esta pessoa passa a ser uma pessoa mais que vitoriosa. No abrir e fechar de olhos, esta pessoa passa a ter vitória em sua vida. Ela passa a ser bem-sucedida. Você está entendendo? O Paulo plantou, o Apolo regou. O Apolo olhou e disse, não adianta, o plantador foi bom, Paulo sabe escolher a terra, sabe preparar, sabe plantar na época certa, mas se não tiver alguém que regue, essa planta vai se perder. A senhora orou tanto pelo seu marido, queria que ele se convertesse. Ele converteu-se. E a senhora parou de orar. A senhora parou agora de regar com as suas orações e com a boa palavra. Insistiu tanto com aquela vizinha que fosse à igreja. Ela foi uma vez, 2, 3, já estava até indo já com vontade. Aí a senhora diz, bom, agora é que ela vá por si. Não, ela ainda não foi salva, não foi batizada com o Espírito Santo. Mesma coisa do seu filho. E sempre nós temos que regar, esse é o nosso trabalho. Encontramos com alguém, vamos regar aquela palavra. Vamos colocar a água da vida, porque é esta, que é a palavra de Deus, né, é que vai fazer a semente produzir. Nós estamos vendo então que é muito importante a pessoa meditar na palavra de Deus. No Salmo 39,
versículo de número 3, o salmista aqui, ele diz o seguinte, deixa eu ler o versículo 1 até o 3, só para você ter um vislumbre do que eu vou falar. E não é a mensagem 1 e 2, não vou comentar profundamente, é uma linda mensagem, diz assim, eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. O salmista então viu que a pessoa passa a ser um delinquente, um errado, quando ela usa a palavra de maneira errada. E ele viu a coisa tão séria que ele tomou a decisão, eu vou guardar guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. E ele fez mais. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Aí ele errou. Enquanto o ímpio estiver diante de nós não podemos colocar um freio na nossa boca. Nós temos que falar a verdade. A verdade sempre deve ser dita. Ele diz no versículo 2, com silêncio fiquei como mudo, já não falava mais. Ele viu o mal, não condenava, o mal estava vindo, não, eu sou de Deus, ele não vai tocar em mim. Mas não falava nada, só pensava. Calava-me acerca do bem, olha o erro dele aí. Calava-me mesmo acerca do bem, da palavra de Deus, não pode se calar, tem que falar. Mas a minha dor se agravou. A pessoa que se cala acerca do bem, a dor dela se agrava. Você está entendendo? O mal está soprando, está vindo contra você, não se cale. Levante-se, enfrente-o e paralise a ação dele em nome de Jesus. Versículo 3. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Aqui está o segredo. Quer dizer, ele começou a buscar a razão, por que está acontecendo, por que está acontecendo. De repente, ao meditar, mas a Bíblia diz isso, tal, acendeu-se um fogo. Então falei com a minha boca e disse, meu irmão, vamos regar a semente. Passe a meditar naquilo que Deus iluminou para você. Quando Deus lhe abriu a palavra, lhe ensinou alguma coisa, ali não era o fim, ali era o início de uma vida vitoriosa. Então comece a regar, meditar, meditar, meditar. Um fogo vai acender-se dentro de você e você então terá a condição de falar com a sua boca e derrotar esse mal. Vamos para o Salmo de número 119, é o maior salmo da Bíblia Sagrada. Ainda sobre meditar na palavra de Deus. O Salmo de número 119, no seu versículo 15, ele diz assim, em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Preceitos são regras de procedimento. Vamos dizer assim, é doutrina. A gente olha para a palavra de Deus, ela tem estatutos, a palavra de Deus tem testemunhos, tem preceitos. E quando a gente vê os preceitos, nós devemos então, como falou aqui o Davi, em teus preceitos meditarei. Por que Deus colocou essa regra de conduta? Por exemplo, o Senhor Jesus disse, se alguém te ferir na face, oferece o outro lado. Se alguém obrigar você a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá todo o que te pede. A gente não deve guardar ódio no coração. Devemos alegrar como somos perseguidos. Mas é uma coisa dura, né? O cidadão vem, me dá um tapa do lado, e eu banco o mariquinha, e dou para ele outra face, ele mete a mão com mais força, aí eu dou outra face. É a vida toda isso? O cidadão me obriga a caminhar 1 milha com ele. Eu vou caminho 2. Por que Deus está falando isso? Por que Deus está... o Senhor Jesus falou? Esse porquê, eu acho que a melhor coisa na vida de uma pessoa
é quando ela começa a questionar. Por quê? Tudo tem uma explicação. Por que Deus disse na Bíblia Sagrada que o Filho de Deus não deve casar-se, fazer sociedade de qualquer maneira com uma pessoa que não é filha de Deus? Por quê? Por que a Bíblia Sagrada fala isso, fala aquilo outro, tal? A gente não deve aceitar as coisas, vamos dizer assim, empurradas de goela abaixo. Não, há uma explicação. E eu tenho o direito de saber a explicação. E Deus quer que você saiba. Deus não quer que ninguém o sirva por obrigação. Deus não quer que ninguém o sirva porque é obrigado. Se não for, vai para o inferno. Não, não. Ele quer que a pessoa sirva Ele bem aberto. As religiões do mundo falam ao contrário. Na feitiçaria, se a pessoa questiona, o guia, está duvidando de mim? Quebra a perna, enlouquece. A pessoa vai ali por medo. A maioria das pessoas que frequentam os terreiros de macumba o frequentam por medo. Há outras religiões, no mundo atual, que se a pessoa converter-se, se a pessoa levantar a mão para Jesus, ela é perseguida. Um pastor contou-me, há uns meses atrás, ele foi a Jerusalém, convidado por Morris Cerullo, um grande pregador americano, numa cruzada em Jerusalém, uma reunião bonita. Esse missionário, os judeus ortodoxos entraram no prédio aos berros, perturbando a reunião. Mas são terríveis eles. Tem país que, se converter no islamismo, a pessoa, no mínimo, é expulsa de casa se não for condenada à morte. Então as pessoas têm medo, elas ameaçam, levam a coisa na base da espada. E a Bíblia Sagrada fala ao contrário. Você deve seguir a Jesus se você achar que Jesus merece o seu amor, que Ele é o seu Salvador. Se você não quiser servir, Ele não vai te colocar uma dor de cabeça, reprovar você não, você só não vai para o céu, esse é problema, isso é outra coisa. Mas você pode tomar a decisão que quiser. Então meditar, preste atenção nessa palavra, estou falando sobre o porquê. É uma das coisas mais importantes. Quando a pessoa começa a questionar, mas por quê? Ela está perto de ter um grande entendimento. Então diz aqui o salmista, em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. No versículo de número 27, o Espírito Santo, através do salmista, diz assim, faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Quer dizer, o caminho dos teus preceitos, das tuas regras de conduta. E assim falarei das tuas maravilhas. Como é que uma pessoa pode falar das maravilhas de Deus se ele ainda não entende o caminho das regras de Deus? Por que eu vou obedecer isso? Porque isso me faz mais sábio, me faz mais santo, isso me impede tantas bênçãos, tal. Tantas maldições, isso me dá tantas bênçãos. A palavra de Deus, ela exatamente quer o melhor nosso. O governo gasta um dinheirão na campanha anti-AIDS. É uma campanha de hipocrisia. Por quê? Porque ela diz, reduz o número de parceiros. Ora, o cidadão ou a cidadã tinha 10 parceiros. Ele reduziu para metade. Quer dizer que não pega AIDS? Basta que um esteja infectado. Não seria uma campanha muito melhor? Não adultere. O rapaz e a moça se casam e nunca conhecem um parceiro diferente. Eles não têm condição de pegar AIDS. A não ser que haja um acidente, que fiquem doentes, mas se ele usar a palavra de Deus, também não vai precisar disso, e haja uma transfusão de sangue sendo contaminado. Agora, reduz o número de parceiros. Reduziu, estava com 10 por 5. Reduziu pela metade, foi muita coisa que reduziu. Mas um basta para poder contaminar-se. Então, o Senhor Deus, quando diz aqui, o Espírito Santo nos orienta, faz-me entender o caminho dos teus preceitos, e assim falarei das tuas maravilhas. Quer dizer, se nós não meditarmos, por que Ele quer a santidade, aquele respeito que deve haver no casal,
aquela poesia do amor. Porque para muitas pessoas, o amor já não é besteira, virou mais que um ato animalesco. Pais se despem diante de filhos. Pais falam palavrões diante de filhos. Pais comentam coisas. Poxa, segredo da vida diante de filhos, não há aquela mística, não há aquele véu que o amor traz em si. Depois não há mais respeito. Eu vou meditar nos teus preceitos. E ao meditando eu vou falar das tuas maravilhas. O versículo 48, o salmista diz assim: também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos. Eu vou me render aos teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. Estatutos são regulamentos, é a lei orgânica de uma sociedade, são a constituição do reino dos céus. Sermão da Montanha. Podemos dizer que é o estatuto do reino de Deus. Então nós temos que meditar nesses estatutos. Porque quando nós meditamos, um fogo passa a queimar dentro de nós. Incendeia-se o nosso coração. E nós então podemos falar a palavra da verdade, a palavra da justiça, a palavra de Deus, que cura o doente, cura a nós, que expulsa o demônio, que liberta, que faz prosperidade, faz tudo. Meu irmão, nós fomos tirados do reino das trevas para o reino de Deus. Mas a maioria sequer de cristãos leu o Sermão da Montanha. A maioria sequer meditou em um versículo do Sermão da Montanha. Eu meditarei nos teus estatutos. Eu levanto as minhas mãos para os teus mandamentos. Eu me rendo, que eu amo. Os teus mandamentos são a fonte do meu amor. Eu amo os teus mandamentos. E eu vou meditar nos teus estatutos. Na tua lei orgânica do teu reino. Na lei orgânica do teu reino. No Sermão da Montanha. E por que não na lei que Moisés deu? Apesar dela ter sido cumprida, até um tio foi cumprida em Cristo, mas aquilo foi a preparação para o Novo Testamento. Para a vida que nós estamos vivendo hoje. Depois do 48, nós vamos para o versículo de número 99. Diz assim. Esse aqui é tremendo. Meu irmão, você vai ver agora o que Deus tem preparado para aquelas pessoas que meditam na palavra dele. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Poxa, missionário Soares, o senhor é um homem que tem muito entendimento de Deus. Muito obrigado, mas você pode ter mais do que eu. Verdade, verdade. O Kenneth Hagin, missionário, puxa, que entendimento tem esse irmão. Verdade, o Hagin é um homem que Deus nos deu, que tem nos aberto muito entendimento. T.L. Osborne, mas ele fala tão profundo que faz sentir-se pertinho de Deus. Verdade. Mas tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, nas tuas declarações. Você está entendendo o que Deus está falando? Quer dizer, você pode ser uma pessoa hiper abençoada, uma pessoa cheia de revelações, uma pessoa tomada por Deus, mas de tal maneira usada pelo Senhor, que vai ser uma bênção nesse mundo. Quando você começar a meditar nos testemunhos de Deus nas declarações. Porque não é a faculdade de teologia que vai fazer você sábio na vida espiritual. Verdade. Você pode ir para a faculdade de teologia, aprender tudo que o homem já sabe. Mas o que faz você sábio é aquela revelação que vem ao seu espírito, que ilumina a sua verdadeira pessoa, a pessoa interior. E o salmista disse, eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Podia haver ali os grandes teólogos, aqueles homens preparadíssimos na religião,
Mas o salmista tinha mais entendimento, mais luz. Por que ele tinha? Porque ele meditava nos testemunhos de Deus. Meu senhor, minha senhora, você pode ser uma bênção. Quantas vezes a pessoa me escreve dizendo: missionário Soares, o seu ministério é uma bênção. Missionário, eu não entendo nada de Deus. A resposta podia mandar: leia o Salmo 119, versículo 99. Você não tem entendimento porque você não medita. Não é porque eu não tenho leitura. E daí? Ou você acha que uma pessoa que tem leitura entende mais do que você? Se fosse verdade, todos os mestres desse mundo e doutores eram pregadores do Evangelho. E alguns são tão estúpidos que até desprezam a palavra de Deus. Estão sofrendo, estão pagando um preço alto, caríssimo, porque não se dobram diante do Senhor Deus. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Por quê? Porque medito nos teus estatutos, nas suas declarações. Vamos continuar nos teus testemunhos, nas suas declarações. Versículo 148 agora. Os meus olhos anteciparam-me às vigílias da noite, para meditar na tua palavra. Meu irmão, nós devemos fazer qualquer coisa nessa vida para meditar na palavra. Devemos ter assim um desejo, uma fome, uma sede. Eu preciso meditar na palavra de Deus. Você está no ônibus, viajando para o trabalho, ou a passeio, ou no avião, comece a meditar. Carregue a Bíblia com você. Um versículo lhe saltou aos olhos. Você achou que aquilo ali é importante? Ore, medite. Faça um estudo. Não é difícil, a Bíblia normalmente, ela no rodapé, ela tem ali, você vai lendo, e você encontra 11, ou 1, ou 17, um númerozinho pequeno. Embaixo está 1, ou 17, você encontrou. Tem várias citações, que é coisa que fala igual. Daquele outro você vai lá, já cita outros. De repente você faz um estudo assim completo e começa a meditar. Põe um versículo tal, 2 tal, escreve o versículo, depois medita. Aí você tem um entendimento completo do assunto. É desta maneira que você vence. O apóstolo Paulo tinha um jovem que ele tinha um maior apreço por esse jovem. Era um pregador, um homem sincero, um homem honesto diante de Deus. E o apóstolo Paulo escreveu a ele, está lá na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 4,15, e o apóstolo Paulo foi e ensinou para ele exatamente o que ele deveria fazer. Logicamente, que ele andando do lado de Paulo, passou pelo melhor seminário do mundo. O melhor seminário do mundo não é aquele colégio onde os professores se reúnem diariamente, no horário tal, e dão aulas, e aulas boas, não. O melhor seminário do mundo é quando você tem oportunidade de andar com uma pessoa que anda com Deus. Porque às vezes aquele professor, que é um homem muito culto, que escreve muito bem, é um grande pecador e muitas vezes um verdadeiro safado. Eu acredito, eu concordo, essa palavra é forte, mas eu acho que é isso, uma pessoa que diz que é de Deus, não vive a palavra de Deus e ensina só por motivos econômicos, enganando a pessoa, levando a pessoa numas atitudes que ela vai se dar mal na vida. Eu acho o seguinte, que a pessoa que é de Deus, ela tem a obrigação de ser santa, ser honesta e ser uma pessoa amorosa. Eu acho mais, vou falar de pregador agora, se o pregador não é santo, não é honesto e não tem amor pelas almas, ele devia pedir demissão do seu cargo. Ele não deveria continuar pregando. Essas 3 qualidades, no mínimo, a pessoa tem que ter. Tem que ser santo, tem que ser honesto
e tem que ser uma pessoa cheia de amor. Então, quando você anda do lado de um homem que é santo, honesto, cheio de amor, e ele lhe transmite os conhecimentos que ele tem de Deus, meu irmão, isto é a maior riqueza que uma pessoa pode ter. Porque ele não fala uma coisa teórica, ele não fala alguma coisa que é norma de uma religião. Não, o que ele fala é aquilo que ele aprendeu com Deus. Josué andou com Moisés. Moisés fez de Josué um verdadeiro sucessor dele. Não foi o filho de Moisés que o sucedeu, foi Josué, que não era filho dele. Eliseu andou com Elias, e Elias o fez um verdadeiro sucessor. Outros, podia citar outros exemplos. Nós temos aqui agora Paulo dizendo a Timóteo: medita estas coisas. Meu irmão, minha irmã, se não se falasse mais nada, seria o bastante. O Paulo plantou, o Apolo regou. O que Paulo está dizendo, Timóteo: eu plantei coisas no seu coração. Eu lhe traduzi a palavra de Deus. Medita nestas coisas. Eu não falei por acaso. Eu não joguei conversa fora. Eu não tenho trazido para você um recado qualquer. Eu lhe plantei a boa semente. Agora, Timóteo, medita. Lembra do que eu lhe ensinei e começa a meditar. Medita essas coisas, ocupa-te nelas. Gaste o seu tempo. Ao invés de ficar aí tentando fazer uma poesia, pode fazer poesia, Timóteo, não é pecado. Ao invés de tentar compor um hino, pode compor hino que não é pecado, Timóteo. Ao invés de ficar aí observando a natureza, pode observar que não é pecado, Timóteo. Mas ocupe-te nessas coisas. Naquilo que eu ensinei a você, medite e ocupe-se nelas. Não fique agora aí, medita essas coisas e ocupa-te nelas. Não fica perdendo o seu tempo com uma porção de coisa. Como tem pessoas que perdem o tempo? Filhos de Deus. Eu sei de gente que compra uma revista de quadrinhos, uma de palavras cruzadas, e gasta quase um dia porque essa palavra aqui me falta, e consegue, puxa vida só, eu consegui, tá bom, ninguém é contra uma diversão cultural, uma diversão social, um passeio, não estou só contra essas coisas, mas a pessoa não gasta o mesmo tempo com a palavra de Deus que gasta naquelas outras coisas. O Paulo diz, Timóteo, em outras palavras, lembra do Salmo 1. Só será bem sucedido aquelas duas condições. Quem não anda no caminho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem se assenta na mesa dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e nela medite de dia e de noite. Timóteo, medita essas coisas, ocupa-te nelas. Para quê? Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Se você não fizer isso, meu irmão, o seu sucesso, o seu progresso, não vai ser manifesto a ninguém, nem a você. Então Deus quer que nós tenhamos sucesso? Claro que Deus quer que nós tenhamos sucessos. Sucesso completo. Deus não quer que você viva na miséria que você vivia até aceitar o Evangelho. Ah, missionário, pode ser que não é vontade de Deus. Você por que não medita na palavra? A palavra fala sobre isso. Quando Deus diz, trazei todo o dízimo à casa do Senhor. Isso é o mandamento. Isso aí faz parte dos estatutos de Deus. Isso é um preceito. É uma regra de conduta. Você tem que trazer o seu dízimo e entregar. Mas por que Deus pede que eu tire 10% da minha renda? O meu campo produziu 1000 sacas de soja. Senha de Deus?
Poxa, mas 10%? 10% é de Deus. Eu estou tirando 300 litros de leite por dia, 30 são de Deus. Mas vai fazer falta? Vai, mas claro que vai fazer falta. Porque você não medita nos preceitos de Deus. Você ao não meditar nos preceitos de Deus, o que acontece? O que nós vimos lá no Salmo de número 119? Quando a pessoa medita nos preceitos de Deus, ela fica uma pessoa sábia. Vamos pegar o Salmo 119 aqui. Ela entende os caminhos. Faz-me entender o caminho, 48, melhor dizendo. O 27, faz-me entender o caminho dos seus preceitos e falei das suas maravilhas. Quer dizer, Deus deu o preceito, Deus deu o mandamento, Deus disse, é assim que se faz, agora Deus eu preciso. Como é que eu vou entender? Meditando. Aí você vai contar como os outros. Poxa, ser dizimista é uma beleza. Porque aquilo que se dá para Deus, Deus devolve multiplicado. Eu só tenho que louvar a Deus. Oh, glória a Deus, eu estou prosperando. Mas se você não meditar, não adianta. Timóteo, medita essas coisas, Timóteo. O Paulo diz para ele, medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. E se você não meditar, o seu progresso não virá. Vamos, a partir de hoje, senhor e senhora, passar a ser uma pessoa que realmente gaste tempo com a palavra de Deus. Não venha à sua igreja naquele dia em que o missionário, o pastor, vai fazer uma reunião especial. Não, eu vou para ouvir a palavra. Eu quero aprender. E aprendendo eu quero meditar. Sai da igreja, família, marido, mulher e filho, chega em casa. O que o pastor falou hoje? Pega uma Bíblia e não falou isso. Mas eu não entendi esse ponto. Alguém entendeu, mas isso é isso. Podem meditar junto? Podem. Então tem que fazer isso? Tem que fazer. Mas se não acontecer, mas vai acontecer. Quer dizer, a pessoa então passa a ser uma pessoa que vai se iluminando. Ela então vai determinando, vai mandando mal embora. Depois o progresso dela é conhecido de todos. Vem o parente e escuta. Você não tinha aquele problema de ir ao médico todo mês? Tinha. E mudou de médico? Acertou? Mudei. Me dá um endereço desse médico, eu também quero acertar para eu ser curada. A palavra de Deus. Você não estava endividado, saiu da dívida, saí, ganhou da loteria? Não. Eu tive um outro prêmio maior. Mas que prêmio é esse? Eu descobri a palavra de Deus. A pessoa me rejeita, vem com a sua religião. Não, isso não é religião. A palavra de Deus é isso. Todo mundo vai saber do seu progresso. E vão querer. Amém? Eu vou agora orar. Preste atenção. Eu vou invocar o meu Deus agora. E vou, em nome de Jesus, virar para um lado, virar para o outro, você fica acordado. Porque nós vamos virar a sua vida completamente agora. Tá bom? Então preste atenção em nome do Senhor Jesus. Eu vou colocar aqui a minha mão. Venha, coloque a sua mão juntamente com a minha. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. E chegou a hora de nós mandarmos o mal embora. Oremos agora com toda aquela fé, com toda aquela certeza, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nosso Deus e nosso Pai, estamos agora em Tua presença. Estamos diante de Ti. O Senhor que nunca perde uma batalha, acabou de nos dar agora as lições para o sucesso, para uma vida digna. Meditar o caminho do sucesso. Meu Deus, eu quero que o Senhor veja agora tantas milhares de pessoas que, ó Deus, entenderam e estão dizendo, a partir de agora, eu vou gastar tempo para ler e meditar na palavra. Meu Deus, eu poderia ter dado outros versículos,
O Senhor disse a Josué que se ele meditasse, ele seria próspero, bem-sucedido. Mas o que eu dei já foi o bastante. E há muita gente dizendo, eu vou meditar. Ajude essa pessoa. Espírito Santo de Deus, venha e envolva esta vida. Porque, Pai, a partir de hoje, eu quero ver muita gente tomando posse da bênção. A partir de hoje, meu Deus, eu quero ver muito povo tendo sucesso. E o sucesso acontece. E está acontecendo agora. Agora, meu Deus, eu quero abençoar aqueles que estão doentes, enfermos. E, Pai, para fazer isto, eu invoco agora o Teu poder. E é para a Tua glória. O poder de Deus venha sobre essas pessoas agora. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O poder de Deus está atuando em sua vida. Como ministro da palavra, eu paraliso toda a ação do diabo. E eu digo, Satanás, acabou! Eu repreendo toda a sua doença, toda a sua dor, todo o seu problema. E eu digo, bata em retirada. Está desfeito todo o mal, está destruído todo o sofrimento, em o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, a bênção de Deus está sobre a sua vida agora. Eu declaro você curado e liberto em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Eu louvo e eu agradeço a Ti. Eu te bendigo em o nome de Jesus Cristo. E amém, Jesus. Aleluia. Agora você sabe o que tem a fazer e é só tomar posse da bênção. E que Deus continue com você em nome de Jesus.